Muito bem, vamos lá. Nosso estudo de Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, psicografia do Chico. Nós vamos para o capítulo número 25, Sócrates, e talvez capítulo 6, Escrevendo a Jesus, 26, né? Então vamos lá. Um tema bem interessante hoje, e certamente muito além, né, da nossa compreensão, já que nós falaremos aqui sobre temas, né, que vão muito acima do nosso mundo material. Mas vamos lá. Sócrates é o título aqui do texto. Fazendo aqui uma referência a Sócrates, só para a gente lembrar. Sócrates ele viveu de 469 a 399 a.C., tendo ali 70 anos de idade, né? Foi um filósofo ateniense, um dos mais importantes ícones da tradição filosófica ocidental e um dos fundadores da atual filosofia ocidental. Aí lembrando, né, que quando ele fala sobre filosofia ocidental, nós lembramos que também tivemos filósofos de grande conhecimento no Oriente, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, Confúcio, que foi uma das grandes referências da filosofia oriental. Então nós vemos que a sabedoria ela se encontra dispersa em várias partes do mundo, né? E há aqueles, né, que se destacam mais, mas trazendo ali na essência, né, o pensamento dos mais elevados, né? Bom dia, Andréa. As fontes mais importantes de informações sobre Sócrates são Platão, Xenofonte e Aristóteles. Alguns historiadores afirmam que só se poder falar de Sócrates como um personagem de Platão, por ele nunca ter deixado nada escrito de sua própria autoria. Então essa é uma situação interessante, porque como Sócrates não deixou nada registrado, muitos autores, então, historiadores, eles acreditam que Sócrates nada mais era do que uma personagem criada por Platão para trazer ali, né, algumas ideias da filosofia que não fossem de sua própria autoria, né? Os diálogos de Platão retratam Sócrates como mestre que se recusa a ter discípulos e um homem piedoso que foi executado por impiedade. Sócrates não valorizava os prazeres do sentido. Todavia, se escalava o belo entre as maiores virtudes, junto ao bom e ao justo. Dedicava-se ao parto das ideias, maiêutica dos cidadãos de Atenas, mas era indiferente em relação aos seus próprios filhos. O julgamento e a execução de Sócrates são eventos centrais da obra de Platão, Apologia e Críton. Sócrates admitiu que poderia ter evitado sua condenação, beber o veneno chamado cicuta, se tivesse desistido da vida justa. Mesmo depois de sua condenação, ele poderia ter evitado sua morte se tivesse escapado com a ajuda de amigos. A razão para sua cooperação com a justiça da polis e com seus próprios valores mostra uma valiosa faceta da sua filosofia, em especial aquela que é descrita nos diálogos com Críton. E aí depois, então, aqui tem várias outras informações, né, relativas a Sócrates. Eu me recordo aqui de um trecho em que, quando foi proposto que Sócrates fugisse da prisão, né, já que os amigos tentavam articular ali a sua fuga, ele falava que não ia fugir. E a esposa dele, inconformada, dizia, né, mas Sócrates, eles vão te condenar, eles vão te executar, né, e você, eles vão te executar, né, porque estão te acusando, né, estão te acusando de ter sido ali, né, aquele que desvirtuava as ideias ali na sociedade ateniense, né, mas você é inocente. Por que você vai ficar preso? E aí então ele dizia assim, mas você preferia que eu fosse culpado? Né? Ou seja, ele defendia de todas as formas ali a sua filosofia, defendia as suas próprias ideias.
E o interessante aqui também, né, bom dia, Sandra, o interessante também aqui é sobre a maiêutica, né, a maiêutica, até separei aqui uma definição interessante, na filosofia socrática, a arte de levar o interlocutor, através de uma série de perguntas, a descobrir conhecimentos que ele possuía sem que os soubesse. Né? Então essa é uma das artes da maiêutica. Né? Mas vamos lá, então essa aqui era uma definição sobre Sócrates. Vamos então aqui à descrição de Humberto de Campos. Foi no Instituto Celeste de Pitágoras que vim encontrar, nesses últimos tempos, a figura veneranda de Sócrates, o ilustre filho de Sofronisco e Fenareta. A reunião nesse castelo luminoso de planos erráticos era nesse dia dedicada a todos os estudiosos vindos da terra longínqua. Terra essa nossa, né? A paisagem exterior, formada na base de substâncias imponderáveis para as ciências terrestres da atualidade, recordava a antiga Hélade, cheia de aromas, sonoridades e melodias. Então o que ele descreve aqui é que a paisagem desse exterior, desse instituto, se assemelhava muito à arquitetura grega, né, que trazia toda aquela beleza que nós conhecemos, né, das artes que se referem àquele período. Um solo de neblinas evanescentes evocava as terras suaves e encantadoras, onde as tribos jônias e eólias localizavam a sua habitação, organizando a pátria de Orfeu cheia de deuses e de harmonias. As árvores bizarras e floridas enfeitavam o ambiente de surpresas cariciosas, lembrando os antigos bosques da Tessália, onde Pan se fazia ouvir com as cantinelas de sua flauta, protegendo os rebanhos juntos das frondes vetustas, que eram as liras dos ventos brandos, cantando as melodias da natureza. Poético aqui, né? O palácio consagrado a Pitágoras tinha aspecto de severa beleza, com suas colunas gregas à maneira das maravilhosas edificações da gloriosa Atenas do passado. Aqui, quando eu li esse trecho, e eu lembrei da beleza, né, da arquitetura da Grécia, a gente fica pensando, né, tanto tempo no passado, quem eram os espíritos que pensavam naquela beleza, que pensavam naquelas estruturas, naqueles desenhos, né, que hoje para nós são apenas objetos de estudo, mas quando a gente volta no tempo, né, porque nos tempos atuais a gente já passou ali por várias escolas de artes e tem ali então padrões diferentes que vão se modificando com o passar do tempo. E a gente volta então num período tão antigo e a gente se pergunta, baseado em que eles criaram aquela arte toda, né? Aquela perfeição nas suas esculturas, na sua arquitetura, nos seus pensamentos, né? Então a gente vai exatamente ali, não tem aquela prova cabal, naturalmente, mas Kardec já falava para nós sobre essas novas gerações, né, como vem acontecendo atualmente nesse período de transição planetária, que isso já aconteceu no passado, daqueles espíritos, então, que reencarnaram aqui no nosso mundo, auxiliando o nosso planeta, né, na evolução, na sua evolução, e aí então a gente vê exatamente esses espíritos que vieram de esferas superiores para reencarnarem entre nós e trouxeram esse padrão de beleza. E aqui mostra para nós, né, nessa descrição de Humberto de Campos, que nós entendemos como sendo aqui um relato real, e não apenas aqui, apenas uma ficção que ele escreveu para nós. Se nessas esferas superiores nós encontramos essas descrições, como acontece, por exemplo, né, lá no próprio planeta Júpiter, né, que Mozart veio trazer para nós ali o desenho, né, que os espíritos vieram trazer esse desenho, e nós encontramos aqui também nessas esferas superiores, nesses institutos dedicados à filosofia, uma arquitetura semelhante àquela que nós tínhamos aqui. Nós percebemos que essas esferas elas não se formaram a partir daquilo que nós, terráqueos, inventamos,
mas foi o contrário, né? As inspirações vieram dessas esferas superiores, né? Quando esses espíritos, então, que reencarnaram aqui no nosso mundo, já traziam, então, essas ideias, essas visões, essas imagens já formadas em suas mentes que acabaram depois concretizando aqui no nosso mundo, né? Então, é bem interessante a gente perceber que existe realmente essa influência dos mundos antigos que trouxeram dos planos superiores para fazer para nós, trazer para nós esses modelos, né? A Miriam colocou, né, na Mesopotâmia já existiu azulejo e uma tecnologia de ventilação e iluminação usadas até hoje como base, né? Pois é, então a gente vê que é bem interessante assim, a forma como tudo foi construído, né? Quando a gente pega, por exemplo, né, os zigurates entre os sumérios, pegamos as pirâmides e os modelos de pirâmides, né, tanto aqui nas Américas, entre os povos pré-colombianos, como também no Egito. Então a gente fica pensando, né, quem eram esses povos que vieram para cá para ajudar na mudança aqui do nosso mundo. Então, para alguns autores, né, trazem para nós dizendo que esses povos vieram como exilados mesmo, né, daquela história dos exilados de Capela. E esses exilados vieram como punição aqui para o nosso mundo. Assim como acontece hoje, que muitos espíritos estão sendo exilados do nosso mundo, levados a mundos inferiores ao nosso, para que eles possam se reformar, vivendo ali num ambiente de privações, de dificuldades, né? Mas eles levam consigo todas essas ideias que nós temos hoje, desenvolvidas aqui no nosso mundo. E naquele passado, quando houve então aquela grande migração, né, aquela grande imigração de espíritos chegando aqui no nosso planeta, eles vieram de mundos elevados trazendo toda essa noção de não apenas de ciência, né, em termos de arquitetura, em termos de engenharia e tudo mais, mas também o conhecimento da beleza e também o conhecimento da filosofia. E aí, então é por isso que quando nós voltamos no tempo, passando ali 2.000 anos, 2.500 anos, quase 3.000 anos, nós encontramos naquele passado inteligências que hoje nós ainda não conseguimos acompanhar, como foi o caso, por exemplo, desses grandes filósofos do passado que deixaram suas ideias, que até hoje se encontram presentes e continuarão ainda presentes entre nós como fonte de sabedoria. Então, quando eu li esse trecho, né, falando sobre essa descrição desse palácio consagrado a Pitágoras, trazendo ali essas características das maravilhosas edificações da gloriosa Atenas do passado, me veio isso, né? Lembrar quem eram aqueles espíritos, de onde vieram, por que vieram, para onde foram. São apenas mistérios ali, né? São apenas ideias que vão povoando o pensamento, né? Especulações apenas. Mas vamos lá. Lá dentro, agasalhava-se toda uma multidão de espíritos ávidos da palavra esclarecida do grande mestre que os cidadãos atenienses haviam condenado à morte 399 anos antes de Jesus Cristo. Nós vimos isso agora na biografia dele, né? Ali se reuniam vultos venerados da filosofia e pela ciência de todas as épocas humanas. Aqui ele vai trazer alguns nomes, né, que a gente nem vai entrar na biografia deles, mas que fizeram parte da história da filosofia, né? Terpandro, Tucídides, Lísias, Ésquines, Filolau, Timeu, Símias, Anaxágoras e muitas outras figuras respeitáveis da sabedoria dos homens. Admirei-me, porém, de não encontrar ali nem os discípulos do sublime filósofo ateniense, nem os juízes que o condenaram à morte. A ausência de Platão a esse conclave do infinito impressionava-me o pensamento, quando na tribuna de claridades divinas se materializou aos nossos olhos o vulto venerando da filosofia de todos os séculos. Da sua figura irradiava-se uma onda de luz levemente azulada, enchendo o recinto de vibração desconhecida, de paz suave e branda. Grandes madeixas de cabelos alvos de neve molduravam-lhe um semblante jovial e tranquilo, onde os olhos brilhavam infinitamente cheios de serenidade, alegria e doçura.
As palavras de Sócrates contornaram as teses mais sublimes, porém inacessíveis ao entendimento das criaturas atuais, tal a transcendência dos seus profundos raciocínios. Aqui já começa a entrar numa parte interessante que desperta a nossa curiosidade, em que Humberto de Campos, então, ele começa a trazer para nós um pouco do conteúdo que Sócrates, então, começava a apresentar. Então ele trazia ali, então, teses das mais sublimes, porém inacessíveis ao entendimento das criaturas atuais, tal a transcendência dos seus profundos raciocínios. Quando nós falamos em transcendência, nós falamos em algo que vai além do nosso mundo material, que transcende, né, as barreiras do mundo material. Portanto, nós veremos aqui, até mesmo dentro das ideias das religiões, incluindo isso também, né, porque embora as religiões se concentrem na vida do mundo espiritual, cada uma a seu modo e cada uma dentro da sua limitação, nós não somos capazes de pensar realmente na evolução dos seres. Até mesmo para nós espíritas, né, o que o espiritismo traz para nós em termos de informação é a respeito da vida do mundo espiritual imediata à nossa desencarnação. Então nós entendemos um pouco sobre as leis divinas, e essas leis estão diretamente relacionadas com a nossa vida aqui no mundo material. Por exemplo, basta a gente pegar o Livro dos Espíritos e a gente vai, por exemplo, na lei do progresso, na lei de destruição, na lei do trabalho. Nós vemos ali que as perguntas de Kardec são voltadas para a vida no mundo material, não para a vida no mundo espiritual. Embora no mundo espiritual nós vamos encontrar o progresso, nós vamos encontrar também ali a lei do trabalho, mas a gente percebe que tudo isso está muito mais relacionado com o nosso cotidiano, já que o nosso cotidiano também está inserido nas leis da natureza, né, na lei natural. Mas nós não somos capazes de compreender aquilo como é a vida, por exemplo, nas esferas superiores, onde um espírito como Jesus, por exemplo, vive. O máximo que a gente sabe é que tudo isso se encontra contextualizado dentro das leis naturais. Mas o que fazem? O que pensam esses espíritos? Por isso, então, quando Sócrates, nessas esferas superiores, ele começa a falar sobre essas ideias, essas teses, que nós não conseguimos compreender, exatamente porque a nossa visão se encontra ainda absolutamente restrita à nossa vida dentro desse ambiente, dentro desse mundo material. Eu falava para vocês sobre as religiões, né? Então, quando nós vemos ali as religiões, qual é a ideia da religião? Elas trazem para nós ainda algo muito ligado a dogmas, né? A forma de nós, na visão material, compreender um pouco da vida espiritual. Mas nós não conseguimos, por exemplo, imaginar a vida material, a vida espiritual, sem aquilo que as religiões trazem para nós hoje. Por isso, então, fica inacessível. Nós não conseguimos alcançar, não conseguimos compreender. Quer dizer, não que nós não entendamos o que ele está dizendo, mas nós não conseguimos compreender a extensão, a profundidade desses conhecimentos. Porque simplesmente tudo isso não faz parte da nossa vida ainda. É como se nós pegássemos uma criança que se encontra ali numa escola, naquele período de alfabetização, e a colocasse num congresso de filosofia. Aquilo que seria falado, a criança não ia prestar atenção. Seria mais ou menos aquela ideia de que enquanto todos falam, a criança fica rabiscando a carteira. Porque ela não consegue acompanhar aquilo que está sendo dito. Ela não conseguiu ainda formar na sua inteligência uma linha que conecte a realidade dela que ela está vivendo agora para essa realidade tão acima da nossa compreensão. Então nós precisamos ainda, né, galgar ali muitos degraus para chegarmos até esse ponto onde esses grandes pensadores se encontram. E ele continua dizendo para nós, bom dia Marion, bom dia professor. Meio que pois é mais ou menos isso, o Dudu, porque a Joana, apesar de tudo, o trabalho dela visa nos ajudar na nossa evolução. Então, mesmo com toda a sabedoria, ela procura sempre chamar a nossa atenção a respeito do nosso psiquismo, a respeito das nossas emoções, dos nossos conflitos. Então, o trabalho dela está voltado aqui para nós. A atenção dela está aqui para nós.
Agora, quando a gente fala de Sócrates, que fala sobre a evolução dos espíritos, como é que nós vamos entender aquilo tudo se a gente está ainda com os pés cravados, chumbados aqui no mundo material? Vamos em frente. A maneira das suas lições nas praças públicas de Atenas falou-nos da mais avançada sabedoria espiritual, através de inquirições que nos conduziam ao âmago dos assuntos. Discorreu sobre a liberdade dos seres nos planos divinos, que constituem a sua atual morada, e sobre os grandes conhecimentos que esperam a humanidade terrestre no seu futuro espiritual. É verdade que não posso transmitir aos meus companheiros terrenos a expressão exata dos seus ensinamentos, estribados na mais elevada das justiças, levando em conta a grandeza dos seus conceitos, incompreensíveis para as ideologias das pátrias do mundo atual. Mas, ansioso de oferecer uma palavra do grande mestre do passado aos meus irmãos, não mais pelas vísceras do corpo, e sim pelos laços afetivos da alma, atrevi-me a abordá-lo. Então, antes da gente entrar aqui na conversa que ele teve com Sócrates, a gente vai perceber aqui, então, trazer para nós essa ideia da mais elevada justiça. Para que a gente possa compreender essa justiça desses planos mais elevados, da forma como Sócrates passa para aqueles que eram os espectadores dessa palestra, ele vai falar da justiça levando em consideração a lei de causa e efeito na sua máxima expressão, compreendendo, por exemplo, os espíritos que têm ali a sua trajetória, que têm ali as suas existências diversas, que vão ali se acumulando, trazendo ali erros e acertos, e depois a lei de causa e efeito, através da justiça divina, vem ali e direciona o homem para os seus acertos e tudo mais. Para essa justiça mais elevada, e essa justiça, me perdoem a redundância, essa justiça justa de verdade, nós ainda não compreendemos, porque como é que a gente pode compreender? Só para poder termos uma ideia, quando você vai, e o Chico inclusive comentou sobre isso, no Pinga Fogo, né, quando ele recebeu aquela pergunta daquele pastor evangélico, né, que falava sobre como é que nós podemos falar sobre a reencarnação se Adão e Eva foram os dois primeiros seres que nasceram no nosso mundo. E aí o Chico, então, naquela questão, ele colocou ali que era uma figura de linguagem que deveria ser compreendida dessa forma. Porque, do contrário, como é que nós compreenderíamos, por exemplo, uma criança que já nasce com uma doença congênita? Onde está a justiça divina? Se nós olharmos para uma criança, aí me vem sempre a imagem do Hospital Infantil do Câncer aqui em São Paulo, como é que nós podemos imaginar a justiça divina, ou o amor divino, a bondade divina, quando uma criança nasce com câncer, logo no início, e passa por tratamentos tão dolorosos, tão agressivos, trazendo tanta infelicidade para aquelas famílias? Para nós é uma injustiça. Como é que nós vamos ver a justiça divina numa desencarnação de uma pessoa que para nós é inocente, ou numa desencarnação coletiva de almas inocentes que simplesmente perderam a vida numa grande tragédia? Então, para a nossa visão de justiça, essa justiça com essa elevação que Humberto de Campos traz para nós aqui, vai muito além da nossa capacidade, porque para nós ainda o nosso entendimento está restrito nessa vida limitada entre berço e túmulo. Tudo que acontece nesse intervalo, para nós é o que a justiça diz respeito. O resto é injustiça, o resto são situações que ninguém pode explicar, e porque o mundo é injusto, é assim mesmo, o mundo é imperfeito. Aí nós atribuímos aquilo que nós não compreendemos à imperfeição do mundo. E é isso que leva as pessoas, muitas vezes, a perderem a fé. Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, por exemplo, nós vemos, como eu comentei com vocês essa semana, né, o esposo da minha prima desencarnou por causa da Covid. E aí, durante muito tempo, né, nós falávamos assim, olha, vamos fazer ali a nossa oração, vai dar tudo certo, confie em Deus que vai dar tudo certo. De repente ele desencarna.
Aí a pessoa diz assim, como é que eu vou confiar em Deus se a pessoa que eu mais amava no mundo, ela acabou sendo levada, ela acabou morrendo? Exatamente porque a gente pensa sempre em Deus trazendo a nós aquilo que é bom, aquilo que para nós proporciona felicidade. Mas como nós não compreendemos a sua justiça, que se faz, inclusive, fazendo com que as pessoas retornem ao mundo espiritual, passem por suas experiências difíceis, como parte de um aprendizado importante que elas precisam, e nós não compreendemos. Portanto, a gente pensa, como é que eu posso pedir para Deus que me traga tal coisa se Deus fez o contrário? E aí, então, esse trecho aqui mostra para nós exatamente isso. As ideologias do nosso mundo, porque ele diz assim, mais uma vez, é verdade que não posso transmitir aos meus companheiros terrenos a expressão exata dos seus ensinamentos. E aqui quando ele fala que ele não pode transmitir a expressão exata, não é porque ele não pode dizer para nós, repetir aquilo que foi dito anteriormente, como André Luiz faz ali, né, nos seus livros, né, quando ele participa de uma palestra, ele procura trazer para nós ali um resumão daquilo que foi dito, ou mesmo também a própria Maria João de Deus fez isso, né? Então não que Humberto de Campos não teria a capacidade de reproduzir aquilo que foi dito, é que nós simplesmente não compreenderíamos. Então ele continua dizendo assim, é verdade que não posso transmitir aos meus companheiros terrenos a expressão exata dos seus ensinamentos, estribados na mais elevada das justiças, levando em conta a grandeza dos seus conceitos, incompreensíveis para as ideologias das pátrias do mundo atual. Quais são as nossas ideologias? É a felicidade do mundo material. As guerras, as políticas, a ciência, tudo isso está voltado para o nosso bem-estar. Então nós concentramos todas as nossas energias, concentramos todos os nossos conhecimentos e as nossas forças para proporcionar o bem-estar atual nosso. Nós não pensamos ainda naquilo que vai fazer com que o indivíduo cresça espiritualmente. A nossa ideia é o crescimento material. Tanto é assim, que nós já conversamos anteriormente, que o padrão de vida que nós temos hoje ele é estabelecido por um trajeto pré-definido. Você nasce, cresce, vai para a escola, começa a namorar, depois você vai para a faculdade, arruma um emprego, tem um bom salário, conquista ali o seu patrimônio, depois se aposenta e morre. E aí depois você vai ter também a sua esposa, seus filhos, seus netos, e aí então você cumpriu o seu roteiro. A nossa vida diz respeito a isso. E se você tiver um emprego e tiver uma família feliz, pronto, a sua vida foi perfeita. Só que a perfeição da vida vai muito além disso, que é exatamente a elevação do espírito. E isso não é levado em consideração no nosso padrão de vida ainda. Porque nós vivemos essencialmente no mundo material. E aquela expressão, viva intensamente porque a vida é muito curta, resume exatamente a ideia que nós temos do que é estar encarnado. E a doutrina espírita mostra para nós que você estar encarnado é parte do processo para você conquistar a verdadeira felicidade, que é a felicidade do espírito. E se você não viver bem essa vida como encarnado, você vai ficar dando voltas até você aprender. Então não adianta trazer para nós conceitos tão elevados, conceitos tão transcendentes a respeito da justiça divina, se a nossa justiça está baseada aqui ainda no nosso mundo físico. Aquele que erra é punido, aquele que acerta é beneficiado, e assim nós vamos vivendo um dia depois do outro. Mas muito bem. Então ele diz assim, né? Mas ansioso de oferecer uma palavra do grande mestre do passado aos meus irmãos, não mais pelas vísceras do corpo. Ou seja, ele quer trazer para nós um pouco da palavra de Sócrates, não como ensinado, né? Não como sendo o Humberto de Campos, jornalista, escritor aqui do mundo físico, mas pelos laços afetivos da alma. Então ele atreveu-se a abordá-lo. Mestre, disse eu, venho recentemente da terra distante, para onde encontro possibilidade de mandar o vosso pensamento. Desejaríeis enviar para o mundo as vossas mensagens benevolentes e sábias?
Seria inútil, respondeu-me bondosamente. Os homens da terra ainda não se reconheceram a si mesmos. Ainda são cidadãos da pátria sem serem irmãos entre si. Marcham uns contra os outros ao som de músicas guerreiras e sob a proteção de estandarte que os desunem, aniquilando-lhes os mais nobres sentimentos de humanidade. Então aqui nesse ponto nós vamos lembrar que era a véspera da Primeira Guerra Mundial. É sempre importante a gente lembrar o contexto que Humberto de Campos trazia isso, quando ele falava sobre músicas guerreiras, proteção de estandartes, né? Então ele falava exatamente sobre essa grande mobilização bélica que havia no mundo naquela época e hoje, embora nós não tenhamos mais um cenário, né, tão problemático como foram esses cenários do passado, nós continuamos ainda vivendo essa mesma tensão. E como Humberto de Campos já trouxe para nós, é aquela paz hipócrita, né? Porque você quer a paz, mas é aquela paz armada, como a gente já conversou. Então, por isso, falar sobre a transcendência do espírito, falar sobre a felicidade do espírito, as conquistas espirituais, falar isso para nós naquela época, assim como no momento atual que nós estamos vivendo, é inútil, porque a nossa preocupação é exatamente essa. Nós queremos conquistar, nós queremos dominar, nós temos sede pelo poder. E como é que nós podemos falar em sentimentos de humanidade se nós estamos vivendo a sede de poder? Porque o poder, ele instiga em nós o sentimento do egoísmo. É a lei do mais forte. E o mais forte significa eu tenho mais poder e eu domino todos aqueles que estão abaixo. Para a gente poder falar num sentimento de fraternidade, nós precisamos de falar de todos no mesmo nível. E não falarmos numa hierarquia de força em que há aqueles que são os mais fortes dominando aqueles que são os mais fracos. Mas, retorqui, lá no mundo há uma elite de filósofos que se sentiriam orgulhosos de vos ouvir. Então aqui ele já fala, bom, não precisa falar isso para os homens, né? Fala para os filósofos, que são os pensadores, já que Sócrates era um filósofo, fala na linguagem dos filósofos. Mesmo entre eles, as nossas verdades não seriam reconhecidas. Quase todos estão com o pensamento cristalizado no ataúde das escolas. Então, antes da gente continuar, ele está dizendo a mesma coisa. Essas verdades não seriam reconhecidas, porque nós falaríamos sobre a visão do espírito. E a nossa filosofia, ela tem uma visão material ainda. Ela fala sobre o estado do homem no mundo que ele vive, o estado do homem na relação com o seu semelhante e todas as suas ideias relacionadas nesse contexto. De que adiantaria Sócrates vir das esferas mais elevadas, falar sobre a evolução do espírito, sobre a felicidade do espírito, sobre essa justiça que transcende a justiça do mundo material, para pensadores que estão com os pensamentos voltados para a realidade terrena? E ele continua, ele diz aqui ainda, né? Quase todos estão com o pensamento cristalizado no ataúde das escolas, porque a filosofia ela construiu escolas, né? Então você tem a escola pitagórica, você tem a escola socrática, você tem a escola isso, tem a escola oriental, a escola ocidental. Então são pontos de vista de tudo aquilo que acontece no mundo material. Então não importa qual é a perspectiva que você tem, a sua perspectiva sempre vai ser material. A gente já chegou a falar sobre isso. Imaginar, por exemplo, que a realidade que nós vivemos aqui no mundo é como se nós estivéssemos dentro de uma caixa fechada. Dentro dessa caixa fechada é a única realidade que nós conhecemos. Então cada um de nós que se encontra dentro dessa caixa vai tentar compreender essa mesma caixa de acordo com a sua perspectiva. Quais são as doenças que existem dentro da caixa? Qual é o tamanho da caixa? Que tipo de material essa caixa é feita? Como é a divisão que nós podemos fazer dessa caixa? Que tipo de gás existe dentro dessa caixa? Percebam que tudo isso diz respeito apenas àquele universo que nós conhecemos. Aí os pensadores, como é que é o nosso modo de vida dentro da caixa? Aí então vem um filósofo,
fora da caixa e diz assim: eu quero contar para vocês como são as coisas aqui fora. E a gente vai dizer: o que está aí fora não me interessa. O que me interessa é o que está aqui dentro. É aí então que nós construímos todas essas nossas ideias, filosofias, ciências, baseado apenas na realidade que nós compreendemos. Por isso é que os espíritos, então, que chegam dessas esferas mais elevadas, sofrem. E Jesus, por exemplo, foi um grande exemplo. Jesus veio de esferas mais elevadas para dizer aos homens a realidade do espírito. E olha que até hoje, quase 2000 anos depois, nós ainda estamos discutindo essa filosofia sem assimilar a sua realidade. Porque nós pegamos tudo aquilo que veio desse ambiente exterior da nossa caixa e transformamos num conteúdo dentro da caixa. Ou seja, ele trouxe para nós ensinamentos morais elevados, e o que nós fizemos? Transformamos em dogmas, transformamos em instituições, transformamos em rituais. Nós não entendemos ainda a essência daquilo que foi trazido, simplesmente porque a nossa visão não vai além desses limites. Então, da mesma forma que nós temos aqui, que quase todos os filósofos estão com o pensamento cristalizados no ataúde das escolas, todos aqueles que estão envolvidos, por exemplo, na religião, também estão com o pensamento cristalizado no ataúde das escolas atuais, das escolas do espírito, das instituições. E ele continua. Só um instantinho. Continuando então, vamos lá. Ele disse assim para nós. Mais uma vez, né? Mesmo entre eles, as nossas verdades não seriam reconhecidas. Quase todos estão com o pensamento cristalizado no ataúde das escolas. Para todos os espíritos, o progresso reside na experiência. A história não vos fala do suicídio orgulhoso de Empédocles, de Agrigento, nas lavas do Etna, para proporcionar aos seus contemporâneos a falsa impressão de sua ascensão para os céus? Aqui interessante isso, né? Quando mostra, então, uma pessoa que era considerada sábia, ela se joga dentro de um vulcão para mostrar aos homens o caminho que ela vai percorrer para alcançar ali a felicidade e a ascensão do espírito. Olha só que curioso isso. E ele continua. Quase todos os estudiosos da Terra são assim. O mal de todos é o enfatuado convencimento da sabedoria. Ou seja, né, o mal de toda a humanidade é a pretensão de nós acharmos que já alcançamos o máximo da sabedoria que era possível. Então, o que se espera hoje do nosso mundo, na verdade, são pessoas que vão trazer ali uma visão diferente da mesma sabedoria. Então, nós vamos olhar para as mesmas informações, nós vamos olhar para o mesmo conteúdo, e vai ser aquele que vai escrever a mesma coisa de um jeito diferente, de um jeito mais poético, de um jeito mais técnico, de um jeito mais sábio. Mas o conteúdo acaba sendo o mesmo. É como se nós pegássemos a letra de uma música e disséssemos para 10 músicos diferentes: cria para nós aqui uma música para poder colocar essa letra. Então nós teríamos versões diferentes da mesma música. Porque nós já acreditamos que o máximo que nós poderíamos fazer já foi alcançado. Simplesmente porque nós já decoramos todos os milímetros, né, todos os espaços dentro da nossa caixa. E olha que ainda tem muita coisa para descobrir sobre ela, né? Travadinha aqui. Prontinho. Então diz assim para nós. Nossas lições valem somente como roteiro de coragem para cada um, nos grandes momentos da experiência individual, quase sempre difícil e dolorosa. Não crucificaram por lá o Filho de Deus que lhes oferecia a própria vida para que colocassem e praticassem a verdade?
O pórtico da pitonisa de Delfos, só para a gente lembrar então, desse pórtico, né, de que fala aqui Sócrates. Deixa eu ver aqui só um instantinho. Prontinho, vamos lá. Bom, não crucificaram por lá o Filho de Deus que lhes oferecia a própria vida para que conhecessem e praticassem a verdade? O pórtico da pitonisa de Delfos está cheio de atualidade para o mundo. Então aqui só para a gente lembrar sobre essa referência, né? Então lá nesse pórtico de Delfos tem aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo, né? E aí na verdade conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os mistérios dos deuses e do universo, né? Então é um aforismo grego que, segundo a tradição, estaria escrito nos pórticos do oráculo de Delfos, originalmente de Pythia, em Delfos, na antiga Grécia. Segundo algumas fontes, a frase é atribuída à primeira pitonisa desse oráculo, Femonoi. É uma pedra angular da filosofia de Sócrates e do seu método, a maiêutica, e é muito citado pelo filósofo nos relatos de Platão. O oráculo do templo teria proclamado Sócrates o homem mais sábio da Grécia, e ao que Sócrates terá respondido com a célebre frase: só sei que nada sei. Né? Então, só para a gente lembrar aqui um pouquinho sobre essa citação. E ele continua aqui para nós, então. Nosso projeto é de difundir a felicidade na Terra, só terá realização quando os espíritos aí encarnados deixarem de ser cidadãos para serem homens conscientes de si mesmos. Aqui então tem uma ideia bastante importante, né? Porque nós aqui, como seres encarnados, nós nos vemos como cidadãos de cidades, de estados, de países. Então nós não vemos assim como todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos numa linguagem poética, numa crença ainda superficial, mas na verdade nós trazemos ali os nossos nacionalismos, né, gravados em nossa consciência. E isso é parte, naturalmente, né, daquilo que nós vivemos hoje. Nós temos línguas diferentes, nós temos tradições diferentes, nós temos fronteiras que são estabelecidas desde cedo, né? A criança, quando vai para a escola, ela é educada a desenvolver em si esse sentimento nacionalista. Então ela valoriza ali o seu time de futebol, ela valoriza a sua bandeira, ela valoriza tudo aquilo que diz respeito ao contexto em que ela vive. Então por isso que traz para nós essa parte importante. Essa felicidade da Terra só terá realização quando a gente então quebrar essas barreiras e nos tornarmos conscientes de nós mesmos, dentro da própria ideia, né, do pórtico de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo, ou seja, nos conhecermos. Pois é, ainda somos um bando de loucos, literalmente no geral, né? Os estados e as leis são invenções puramente humanas, justificáveis, em virtude da heterogeneidade com respeito à posição evolutiva das criaturas. Então, o que é trazido para nós aqui por Sócrates é que sim, essa organização que nós temos hoje, essa divisão cultural, essa divisão geográfica, política, social, econômica e tudo mais, isso é necessário, é justificável nos tempos em que nós estamos vivendo. As nossas ideias ainda são muito limitadas a respeito da nossa imortalidade, da nossa universalidade. Então nós nos organizamos dessa forma, né? Tanto que nós lembramos, quando nós estudamos sobre os enciclopedistas, nós falávamos que era aquela discussão que inclusive Kardec trouxe para nós no Livro dos Espíritos, a respeito daquela visão, né? Primeiro que o homem ele nasceu puro e ele foi se desvirtuando quando o conceito de propriedade surgiu. Então, quando nós começamos a cada um tomar a propriedade do terreno que ele vive, das suas posses e tudo mais, começou a vir o sentimento de selvageria. E aí então veio outro filósofo e falou, não, o homem nasce selvagem e foi essa organização social que fez ele ficar civilizado. E Kardec então apresentou isso para os espíritos.
Há aqueles que dizem que o homem nasceu puro e ele se desvirtuou. E aí então a resposta foi não, isso é ingenuidade. Por isso então aqui Sócrates lembra que essa questão dos estados, das leis e tudo mais, são invenções humanas e são justificáveis por estado que a gente está vivendo. E ele continua, mas enquanto existirem, sobrará a certeza de que o homem não se descobriu a si mesmo para viver a existência espontânea e feliz em comunhão com as disposições divinas da natureza espiritual. A humanidade está muito longe de compreender essa fraternidade no campo sociológico. Olha que interessante, então. Ele fala que na nossa vida social nós não aprendemos a viver com fraternidade. Tanto é assim que a fraternidade ela é um conceito que todos nós desejamos, mas nós não sabemos viver. E isso a gente pode ter provas quando nós somos submetidos a uma determinada pressão. Nós tivemos recentemente, por exemplo, aquela situação na Síria, em que o Estado Islâmico começou então a difundir aquele terrorismo todo, e houve então aquela grande emigração de sírios buscando países na Europa para segurança. O que os países da Europa começaram a fazer? Criaram cercas, começaram a policiar as fronteiras, para evitar que aquilo tudo acontecesse. Quer dizer, cadê o sentimento de fraternidade? As pessoas estão desesperadas, fugindo por causa de um terror. O que fizeram? Colocaram muros. Aí depois nós tivemos a pandemia. O que aconteceu? No início nós não tínhamos vacinas. O que acabou acontecendo? Começaram então aquelas brigas por respiradores, vocês se lembram? O Brasil querendo comprar respirador, não achava porque os outros países tinham pago mais caro, interceptaram carregamentos nos aeroportos. Depois surgiram as vacinas, começaram então a comprar vacinas. Quem compra primeiro? Cadê o sentimento de fraternidade? Então a ideia da fraternidade ela é muito romântica para todos nós. É realmente aquilo que todos nós desejamos. Mas basta que nós sejamos provocados que esse sentimento, então, volte ao nosso estado natural, que infelizmente é um estado ainda primitivo. Só um instantinho. Dudu colocou onde ficaria o primitivismo para o espírito, né? Bom, o nosso estado natural é primitivo. A tendência é que nós sempre evoluamos. E essa evolução vem através, primeiro, da própria civilização, porque não adianta a gente querer espiritualizar um ser ainda primitivo. Primeiro nós temos que civilizá-lo. Ter essa ideia, né, de que ele faz parte de alguma coisa, que existem leis que devem ser respeitadas, que ele tem que respeitar ali a vida com o seu semelhante a respeito dos direitos e deveres, para depois ele transcender a vida na matéria para poder começar a pensar como um ser imortal. Então é parte desse processo. Então, vem primeiro o estado primitivo, que é defendido exatamente pela filosofia, e depois, então, nós passamos para o estado de civilização, e não o contrário. Aquela ideia poética de que o espírito é puro, o indivíduo é puro e depois ele se desvirtua, é exatamente uma visão equivocada que se tinha dentro daquela escola, né? A Mami colocou, né, as nossas reações demonstram quem realmente somos, sim, né? Infelizmente é assim. Porque carregamos dentro de nós, queira ou não, esse pequeno ou grande ser primitivo, sim. Né? E o fato de estarmos no mundo de provas e expiações mostra isso, não porque isso é um rótulo, mas é a nossa condição. Indivíduos que se encontram no mundo de provas e expiações são indivíduos que estão submetidos a experiências provatórias difíceis e experiências expiatórias de resgate. Se ele tem resgates para fazer, é porque ele errou. E se ele tem provas difíceis, é porque ele ainda traz resistência evolutiva. Então esse estado primitivo que nós trazemos em nós, esse espírito primitivo, ele vem sendo domado gradativamente. E é um processo ainda que nós temos que acompanhar. O soldado colocou a pandemia uma grande prova e expiação para a humanidade em vários sentidos, né? Estamos sendo testados ali no nosso limite.
Angelina colocou, os escândalos acontecerão, mas ai de quem os fazem, né? Também faz parte desse processo de aprendizado. Então nós aprenderemos com os escândalos, sofreremos as consequências deles e respondemos por aquilo que fizermos também com relação a eles. Avançando um pouco mais. Então nós paramos aqui, né? A humanidade está muito longe de compreender essa fraternidade no campo sociológico. Impressionado com as respostas, continuei a interrogá-lo. Apesar dos milênios decorridos, tendes a exprimir alguma reflexão aos homens quanto à reparação do erro que cometeram, condenando-vos à morte? Então aqui, Humberto de Campos faz uma pergunta mais objetiva para o Sócrates a respeito da condenação dele. E ele responde, de modo algum. Méletos e os outros acusadores estavam no papel que lhes competia. E a ação que provocaram contra mim nos tribunais atenienses só podia valorizar os princípios da filosofia do bem e da liberdade que as vozes do alto me inspiravam, para que eu fosse um dos colaboradores na obra de quantos precederam no planeta o pensamento e o vivo exemplo de Jesus Cristo. Então aqui é interessante que ele coloca que em vez dele pensar, por exemplo, não, porque eles estavam errados e tudo mais, exatamente ali era o contexto dele. As ideias que ele trazia eram ideias que, a princípio, pareciam perverter a sociedade ateniense, e, consequentemente, ali ele foi punido por isso, de acordo com o pensamento vigente. Mas aí, então, depois que isso aconteceu, que veio essa condenação, o pensamento dele se manteve, evoluiu, e hoje nós temos então a filosofia que vai cada vez mais ali se aprofundando, né, no conhecimento a respeito do espírito. Ainda temos muito, claro, para aprofundar, né? André colocou, né, tinha que ser um espírito superior para responder dessa maneira, né? Assim, se fosse terreno, né, não, porque eles erraram, porque eles não foram justos e tal, né? Se fôssemos nós, a gente estaria acusando, né, André? E continuando, vamos lá. Como é que está o som, pessoal? O som ok, né? Obrigado. Se me condenaram à morte, os meus juízes estavam igualmente condenados pela natureza. E até hoje, enquanto a criatura humana não se descobrir a si mesma, os seus destinos e obras serão patrimônios da dor e da morte. Enquanto, então, a humanidade não se descobrir a si mesma, nós continuaremos ainda vivendo as experiências da dor e da morte. Poderias dizer algo sobre a obra dos vossos discípulos? Perfeitamente, respondeu o sábio ilustre. É de lamentar as observações mal avisadas de Xenofonte, lamentando eu igualmente que Platão, não obstante a sua coragem e o seu heroísmo, não haja representado fielmente a minha palavra junto aos nossos contemporâneos e dos nossos pósteros. Aqui é muito, muito legal essa colocação, quando ele fala de Platão, que ele não foi muito justo, né, na forma de transmitir os conhecimentos de Sócrates. E nem poderia ser. Da mesma forma que os apóstolos, se nós pensarmos dessa forma, seguindo essa mesma linha, os apóstolos também não representaram fielmente aquilo que Jesus queria dizer. Como é que eles poderiam dizer ipsiliteris, com todas as letras, com toda certeza, aquilo que Jesus transmitiu, se eles não tinham capacidade para isso? Capacidade espiritual, eu quero dizer. Porque como é que eles vão... o máximo que eles poderiam fazer é transcrever aquilo que foi dito. Mas eles não conseguiriam compreender a profundidade. Exatamente porque Jesus, sendo quem era, ele trazia uma parábola, ele trazia uma orientação, ele praticava um ato, sabendo exatamente o que ele queria dizer para aquelas pessoas. Seria uma forma lúdica de mostrar para aquelas pessoas que viviam naquela época aquilo que eles precisavam assimilar. E os apóstolos, que seriam ali, entre aspas,
os repórteres desse trabalho simplesmente relatavam os fatos, mas não conseguiam alcançar a essência daqueles ensinamentos. Por isso, então, aqui, essa resposta que Sócrates dá é bem interessante. Xenofonte e Platão, apesar da coragem de Platão, por exemplo, não haja representado fielmente a minha palavra junto dos nossos contemporâneos e dos nossos pósteros, tanto daqueles que viviam com ele, como aqueles que viriam depois. A história admirou na sua Apologia, nome do livro, os discursos sábios e bem feitos. Mas a minha palavra não entoaria ladainhas laudatórias aos políticos da época e nem se desviaria das afirmações dogmáticas no terreno metafísico. Então Sócrates, o Platão, na verdade, ele tentou ali, né, dar uma floreada naquilo que Sócrates tinha dito, né? É mais ou menos, só para a gente fazer uma comparação, mais ou menos se nós tivéssemos um médium que tivesse um grande conhecimento, uma grande cultura, recebesse uma mensagem simples de um espírito sábio. E não sendo um médium perfeito, o que ele ia fazer? Ele ia começar a dar uma floreada, escrever palavras mais bonitas, para as pessoas ficarem mais impressionadas, mas na verdade a essência se perdeu. Vivi como a minha verdade para morrer com ela. Vivi com a minha verdade para morrer com ela. Louvo, todavia, a Antístenes, que falou com mais imparcialidade a meu respeito, de minha personalidade que sempre se reconheceu insuficiente. Julgáveis, então, que me balançasse nos últimos instantes da vida as recomendações no sentido de que se pagasse um galo a Esculápio, e se pagar um galo a Esculápio, né? Lembrando que Esculápio era o deus da medicina, representado, né, por aquele símbolo da medicina, e pagar um galo seria uma oferenda, um sacrifício a Esculápio, né? Então ele achou assim que, julgáveis então que me balançasse nos últimos instantes da vida as recomendações no sentido de que pagasse um galo a Esculápio, então Antístenes dizia assim, olha, faça esse sacrifício para acalmar os deuses. Semelhante expressão a mim atribuída constitui a mais incompreensível das ironias. Mestre, e o mundo? Exclamei. O mundo atual é a semente do mundo paradisíaco do futuro. Então, quando a gente fala mundo atual, começo do século XX, a gente pode trazer a mesma ideia para o começo do século XXI. Não tenhais pressa. Mergulhando-me no labirinto da história, parece-me que as lutas de Atenas e Esparta, as glórias de Partenon, né, e os esplendores do século de Péricles são acontecimentos de há poucos dias. Entretanto, soldados espartanos e atenienses, censores, juízes, tribunais, monumentos políticos da cidade que foi minha pátria, estão hoje reduzidos a um punhado de cinzas. A nossa única realidade é a realidade do espírito. Então é interessante esse raciocínio também que ele apresenta para nós, que quando nós falamos sobre o mundo, a nossa grande preocupação é conhecer a trajetória da humanidade. E para isso a gente vai usar símbolos, monumentos, eventos, personagens, ideias. Mas o mais interessante que ele coloca para nós é que tudo isso é passado. Ele mesmo fala, né, que, olha, se eu me lembrar da minha época, a gente vai ter guerras entre atenienses e espartanos. A gente vai ter ali aqueles momentos de riqueza, mas tudo isso é passado, acabou, virou cinza. A única realidade é do espírito, então, ou seja, os monumentos ficaram para trás. É como se nós pegássemos as pirâmides do Egito, olhássemos para ele e pensássemos, nossa, quem são os espíritos que viveram ali? Na verdade, os monumentos ficaram apenas para marcar uma época, mas aqueles espíritos que estavam ali deram sequência na sua evolução, reencarnaram, foram para outros mundos, viveram suas experiências, só isso tem validade. O resto é monumento estático, apenas para a representação de um momento que aquela humanidade vivia.
Angelina colocou, né, mas estamos bem melhores do que no passado, apesar de tudo, não deixo de acreditar no progresso do ser humano. Sim, na verdade, né, a evolução é sempre o nosso destino. A lei do progresso, né, como lembra Kardec lá no Livro dos Espíritos, com a resposta dos Espíritos, mostra exatamente isso, né? A lei do progresso é, estamos sempre sendo impulsionados. Então nós precisamos lembrar exatamente disso, não são as gerações que evoluem, são os indivíduos que compõem essa geração, essas gerações. E ele continua: não vos tentaria alguma missão de amor na face do orbe terrestre, dentro dos grandes objetivos da regeneração humana? A pergunta pretensiosa, né? Será que o senhor não gostaria de reencarnar lá no mundo de novo para levar uma nova mensagem, para ajudar a humanidade a evoluir? Nossa tarefa para que os homens se persuadam com respeito à verdade deve ser toda indireta. Olha que bacana, né? O homem terá de realizar-se interiormente pelo trabalho perseverante, sem o que todo o esforço dos mestres não passará do terreno do puro verbalismo. Então aqui é importante também lembrar que nós já chegamos num estágio da humanidade em que nós já temos uma inteligência capaz de compreender essas mensagens. Então agora o trabalho é realmente nosso. Os mestres já vieram, já deixaram o seu conteúdo, e agora o trabalho é indireto, como ele colocou para nós. Esse trabalho indireto significa através das inspirações, através de uma intervenção agora mais contundente, né, no nosso mundo, em que os espíritos aqui chegam até nós e trazem ali as suas mensagens, trazem as suas, através da mediunidade, né, trazem ali as suas ideias, para trazer para nós inspirações, seja dessa forma indireta, através das inspirações, ou mesmo de uma forma direta, através de mensagens claras. E aí então a gente inevitavelmente a gente lembra da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Verdade diz para nós assim, né, chegou a um momento, chegou a época em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então, a presença dos espíritos sábios continua entre nós, só que agora deixando para nós a responsabilidade de tomar as próprias decisões. E se nós não valorizarmos aquilo que eles disseram, como foi colocado aqui para nós, o esforço dos mestres não passará do terreno do puro verbalismo. Ou seja, temos livros e livros, bibliotecas inteiras montadas com as palavras dos sábios. Se nós não pararmos para estudar, acabou. Agora nós já somos alunos, né, como se fosse o aluno da escola, em que a professora tem que pegar na mão para ensinar a escrever, e depois o professor da faculdade, em que ele passa o conteúdo e fala: boa sorte, bom estudo para vocês, se virem. Porque agora vocês já estão grandinhos, né? E como se estivesse concentrado em si mesmo, o grande filósofo sentenciou: as criaturas humanas ainda não estão preparadas para o amor e para a liberdade. Durante muitos anos ainda, todos os discípulos da verdade terão de morrer muitas vezes. E enquanto o ilustre sábio ateniense se retirava do recinto, junto de Anaxágoras, dei por terminada a preciosa e rara entrevista. Então aqui, esse conteúdo tão interessante, que mostra aqui inicialmente, né, que as criaturas humanas ainda não estão preparadas para o amor e para a liberdade. Então esse sentimento que nós temos, né, de amor e liberdade, esse desejo que todos nós temos, né, é um desejo ainda que nós ainda não compreendemos. Mas claro, né, que ele não vai despertar de uma hora para outra. A gente lembra que esses ensinamentos eles vêm através de um despertamento gradual. Então é aos poucos que a gente vai conseguir compreender o sentimento de fraternidade, o sentimento de liberdade, o sentimento, né, aquela própria, o lema da Revolução Francesa, né, igualdade, liberdade e fraternidade. Tudo isso para nós ainda são textos bem escritos, são cartas bem elaboradas, são símbolos que trazem essa representação.
Mas na prática, a gente não conhece ainda a igualdade. Nós não nos vemos com igualdade. Nós não vivemos com liberdade. E tampouco com sentimento de fraternidade. Mas a semente foi lançada como foi colocado para nós. Mami colocou, nunca foi tão importante a prática da reforma íntima, né? E aí é um trabalho individual, né? Isso que a gente lembra. O Hermes colocou, muitos se acham mais sábios que não precisam de mais conselhos, né? A pretensão da sabedoria. Evoluir significa superar as dificuldades, né? O que se traduz com esforço pessoal e trabalho. E pensando também, né, com o objetivo principalmente do trabalho espiritual, né? Então a gente tem que trabalhar realmente o nosso interior. Então é isso, pessoal, né? Tá aqui o nosso estudo de hoje, Sócrates. Né? Eu queria primeiro, né, ter um pouco mais de tempo para a gente poder analisar com um pouco mais de atenção. E naturalmente ter mais sabedoria também para poder extrair, né, desse conteúdo todo tão bacana, tudo aquilo que ele trouxe para nós. Eu quando fui lendo esse texto, eu pensava assim, bom, quem que poderia fazer um estudo desse para nós, né? E eu pensei assim, bom, o primeiro que me veio foi o Haroldo, né, porque ele gosta desses estudos de filosofia, né? O que ele poderia dizer para nós sobre tudo isso, né? Porque como ele gosta e sabe, né, mas dentro daquilo que é possível, a gente conseguiu espremer esse nosso fruto aqui para tirar o caldo da melhor forma possível, né, tirar o suco dele. A Angelina colocou, vejo assim, né, mesmo sendo uma visão material, né, quer saber quem são as pessoas, mesmo sendo uma visão material, quer saber quem são as pessoas de poder e dinheiro, né? Então, de fato, somos privilegiados por poder estudar, participar do lindo processo de estudo, né? A gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, assim, quando eu li ontem, né, no encontro passado que nós tivemos, que foi sobre deixa eu pegar aqui, peraí. Que foi sobre a paz e a verdade, né, que a gente tinha visto. E eu pensei assim, bom, Sócrates vai ser o próximo, né, vai falar bastante sobre filosofia. Mas deu para a gente entender, né, que eu acho que é a parte mais importante da gente tirar de aprendizado desse nosso estudo, é perceber assim, o quanto a filosofia ainda precisa trilhar para poder alcançar esse conhecimento do espírito. A gente começa, né, com a doutrina espírita trazendo o seu aspecto filosófico, entendendo ali, né, o porquê de termos esse conhecimento, quais são os impactos, né, e quais são as consequências da vivência desses ensinamentos. Mas como eu falei para vocês, as religiões hoje, até mesmo o espiritismo, como uma escola do espírito, ainda está muito próximo da vivência terrena. Se a gente pensar o que eles estudam no plano espiritual, se nós pensarmos assim nas esferas mais próximas, o espiritismo é uma das cadeiras de estudos dessa grande universidade. Mas se nós pensarmos nas escolas mais elevadas, por exemplo, se nós pensarmos na esfera em que Dr. Bezerra de Menezes se encontra, o que estudam os espíritos dessa esfera? Será que eles vão estudar a respeito da mediunidade, dos processos obsessivos e tudo mais, ou eles vão olhar exatamente ali sobre a evolução do espírito e a conquista da verdadeira felicidade? É por isso que a gente vê, né, que nós estamos no primeiro ano do espiritismo como filosofia do espírito. Quando nós estivermos ali fazendo os estudos superiores, aí então nós veremos o quão distantes desse conhecimento está de nós. Porque, por enquanto, nós estamos estudando a visão do mundo espiritual com os pés aqui no chão do mundo físico. No mundo espiritual nós teremos oportunidade de olharmos além. Aí sim o conhecimento vai longe. Vamos lá. Não, acho que a gente aprendeu bastante, né, Hermes? Acho que esse tempo que a gente está agora deu para ter uma ideia de como as coisas funcionam, né? Mas de qualquer forma é assim, pessoal. Fechando aqui o nosso trabalho de hoje, então, concluindo o nosso estudo. Vamos lá. Espera só um pouquinho, pessoal. Estou com um problema aqui no meu gravador. Deixa eu acertar ele.